Graça e paz a todos. Estamos aqui, mais uma oportunidade para tratarmos, de assuntos concernentes à palavra de Deus. E nesta noite, quero trazer um tema para os irmãos, que é frutifique aonde Deus te plantou. Nós sabemos que nós temos um ministério pessoal, Cada um tem o seu ministério, mas também temos um ministério universal, que é para todos, Ide por todo mundo, pregar o meu evangelho, que Jesus falou para todos, independente, se você tem um dom de pastor, missionário, evangelista, mestre, seja qual for o seu dom. E a palavra ide no original, no grego, é indo. Então, em todo o tempo, indo para o trabalho, indo para a escola, indo passear, aonde você for, nós temos a missão de levar o evangelho do Senhor. E esse evangelho, ele é pregado tanto com palavras, como atitude, como ações, através do nosso testemunho, através de toda a nossa vida. E hoje eu quero pegar um tema que está aqui, falar sobre uma personagem, Alguns personagens, não só uma, mas alguns, mas uma principal, que está em Naamã, que é sobre Naamã, a cura de Naamã, Está em 2 Reis, capítulo 5. Eu quero ler o versículo 5, o versículo 1 até o 3. Fala assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque pois por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias, da terra de Israel, e levou preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Vamos falar um pouquinho a respeito desta menina. Esta menina, ela foi levada escrava. Ou seja, essa menina foi tirada da sua pátria, foi tirada dos seus pais, foi tirada do meio de toda a sua parentela, mudou toda a sua cultura, foi lhe negada a sua liberdade, e agora ela era uma escrava ali na Síria. Mas mesmo como uma escrava, essa menina, o que ela foi? Ela foi um instrumento de cura, ela foi um instrumento de libertação para quem? Para o seu opressor. Ou seja, ela foi um instrumento de Deus, nas mãos do Senhor, para falar a respeito de Eliseu. E ali, naquela casa, nós vemos o quê? Que essa menina, ela começou a expressar o amor de Deus. Por isso que eu acabei de falar, o nosso ministério, independente da situação, independente de onde nós estamos, nós temos um ministério a cumprir. Nós temos que expressar o Senhor através da nossa vida, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E aquela menina, ela escolheu. Ela poderia ter escolhido, estar ali, a vingança. Ela poderia ter escolhido: não, eu sou escrava, eu vou fazer de qualquer maneira, eu vou fazer tudo para prejudicar essa família, porque eles me tiraram, da minha pátria, eles tiraram dos meus pais, me tiraram a minha liberdade, então eu não vou me preocupar com esse povo, com essas pessoas que me prejudicaram. Mas o que acontece? Essa menina, ela é um instrumento de Deus para abençoar o seu opressor, aquele que havia feito tudo isso com ela. Mas eu fico analisando aqui os pais dessa menina, porque a Bíblia diz que era uma menina, ou seja, não era nenhuma pessoa adulta ainda, porque não fala que era uma mulher, uma menina. Eu fico imaginando a criação dessa menina. Essa menina, ela foi criada com um propósito de expressar a vida de Deus aonde ela estivesse. Ela foi criada com um propósito de ser porta-voz dos céus aonde ela estivesse. Ela foi criada com um propósito de expressar o amor de Deus, de derramar aquele amor do Senhor aonde ela estivesse. E eu fico pensando mais ainda sobre essa menina, o testemunho dessa menina. Por quê? Porque quando essa menina, ela abre a boca, uma escrava, uma menina, ela abre a boca e a mulher de Naamã dá ouvidos. Ainda mais, Naamã dá ouvidos.
E Naamã chega para o rei da Síria, e diz: me dá cartas para eu ir lá em Israel, para eu ser curado. E o rei também ouve. E eu fico pensando assim, como que Naamã, ele se prepara, um chefe do exército, ouvindo o quê? A voz de uma menina. E eu fico pensando, que testemunho que essa menina dava para que ela fosse ouvida pelo chefe do exército do rei da Síria. Que testemunho essa menina dava para ela ser ouvida pela mulher de Naamã, para ela ser ouvida pelo próprio rei, porque o rei podia dizer: mas que história é essa? Você está ouvindo, você está saindo daqui para ir pegando uma comitiva, para ir para outra nação, sendo direcionado pela voz de uma escrava. Mas essa menina, ela tinha algo diferente nela. Por quê? Porque as pessoas ouviam. E ele devia ter falado assim: eu estou indo porque ela falou. E o que ela falou é verdade. O que ela falou é verdadeiro. Eu creio naquilo que ela falou. Você pode pensar, você pode parar para imaginar quanto amor essa menina ela estava derramando ali, né, na casa de Naamã, na vida da mulher de Naamã, na vida do próprio Naamã, para que ele fosse até o rei, pedisse, né, carta para mandar para o rei de Israel, falando que ele precisava ser curado. Que credibilidade que essa menina tinha, que credibilidade que ela tinha, não só na casa de Naamã, mas na nação da Síria, porque o rei da Síria também deu crédito quando Naamã disse: olha, a menina me falou que lá em Israel tem um profeta que pode me curar. Até mesmo o rei parou para ouvir a voz dessa menina, porque quando Naamã chega ali, ele chega com o relatório da menina, com o que a menina falou. Ou seja, essa menina, ela escolheu frutificar aonde Deus a plantou. Ela disse: eu vou frutificar na casa dos meus pais, eu vou frutificar na nação de Israel, e eu vou frutificar aonde eu estiver, independente da circunstância. Isso me faz lembrar também de Paulo. O apóstolo Paulo, se ele estava na cadeia, ele estava dando fruto. Se ele estava no meio dos judeus, ele estava dando fruto. Se ele estava no meio dos gentios, ele estava dando fruto. Se ele estava no meio de um naufrágio, ele estava dando fruto. Se ele estava numa ilha lá, né, nessa ilha de Malta, lá no meio do nada, ele estava dando fruto. Aonde Paulo estava, ele estava dando fruto, ou seja, ele frutificava por onde ele passava. E eu me lembro também do Salmo 1. O Salmo 1 fala aqui de um homem, né, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E a palavra fala que ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa. Qual que é a estação certa, irmão? A estação certa é em todo o tempo. É a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus fala que nós temos que frutificar a tempo e fora de tempo. Ou seja, em todas as estações do ano, em todos os momentos, nós precisamos estar prontos para frutificar. Quando Jesus ele amaldiçoou aquela figueira, fala que ele encontrou nela só folhas, ele não encontrou frutos. Mas também fala que não era a época dos frutos. Mas o que o Senhor estava mostrando? Não uma árvore natural, mas ele estava querendo mostrar a nossa vida, nós temos que frutificar 365 dias por ano. Nós temos que frutificar em todo o tempo, e aonde nós estivermos, nós temos que ser como Paulo, nós temos que ser como essa menina, que a voz dela foi ouvida. Por quê? Porque ela tinha um testemunho, porque ela derramava amor aonde ela passava. E aí ela passou a ser ouvida por causa de todo esse amor. E aí, olha o que acontece. O verso 5, né? Fala assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, quilos, né? 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel, lendo, né, o rei de Israel a carta,
Rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Ou seja, ele pegou a carta e levou na pessoa mais importante da nação, né? Era rei tratando com o rei. E aí ele vai direto no rei, lá de Israel. Mas a menina falou do profeta, que quem o curaria? Se ele estivesse em Israel, na presença do profeta, o profeta o restauraria. E é interessante que a menina também não mostrou dúvida alguma. Ela disse, ele o restauraria. Tá aqui, no final do verso 3, né? Ela fala assim, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não teve nenhuma dúvida de que Naamã ele seria totalmente restaurado se ele fosse, né, até o profeta Eliseu. Só que Naamã ele entendeu que era uma coisa, né, diplomática. Então manda uma carta para o rei. O rei, né, então ele rasga suas vestes, ele fala, não, o rei da Síria está querendo uma ocasião, né, para vir contra mim, uma ocasião para fomentar uma guerra. Mas aí Eliseu fica sabendo e fala, olha, rei, esse caso é comigo, manda ele aqui, pode mandar. E aí, eu gosto muito do profeta Eliseu. É um dos personagens, né, que me chama muita atenção, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu vai e recebe aquele homem. Mas antes, ele sabia que Naamã tinha um problema mais sério do que a lepra física. Ele tinha uma lepra na alma. Sabe essa lepra na alma que se chama orgulho, soberba? Pois é, ele tinha essa lepra. Que muitos de nós temos a pele limpinha, né? Mas por dentro, cheio de lepra, cheio de pecado, cheio de soberba, de arrogância, de altivez, cheio de coisas, né, que nos impede de crescer, que nos impede de expressar a glória de Deus. Imagina a simplicidade dessa menina, imagina o amor dessa menina. Né? Se ela fosse uma menina orgulhosa, soberba, ela ia falar assim, o problema dele, ele que morra com essa lepra, quem mandou ele me tirar lá da casa dos meus pais, quem mandou ele vir, ele que morra, não é isso? Quantos no lugar faria isso, falaria isso? Mas, meus irmãos, nós temos que colocar o nosso coração na miséria do outro. Isso é misericórdia. É aquilo que Deus teve para conosco, que nós precisamos ter para com o outro. E Eliseu, então ele manda, né, um recado para o rei, manda o Naamã vir aqui. E como Eliseu ele já sabia que além da lepra física, Naamã tinha uma lepra na alma, que se chama orgulho e soberba. Naamã chega lá, né, cheio de presente, ciclos de prata, mudas de roupa e aquela coisa toda. E aí, Eliseu só manda um recado para ele, nem recebe ele. Sabe por quê? Porque Eliseu ele sabia e ele dava aquilo que as pessoas precisavam, não aquilo que as pessoas queriam. Naamã queria que Eliseu fosse lá, colocasse a mão na cabeça dele e orasse e a lepra fosse embora. Que ele não precisasse se expor, que ele não precisasse tirar as suas vestes, que os seus soldados, né, os seus comandados, lá, os seus liderados, não o vissem, né, com aquela lepra. Mas Eliseu sabia. E eu quero te dizer uma coisa, Deus dá aquilo que nós precisamos. Deus tem compromisso com necessidade, não tem compromisso com capricho de ninguém. Naamã achou que Eliseu ia chegar lá, nossa, e Eliseu ia até fazer uma média. Gente, hoje é o chefe do rei da Síria, do exército do rei da Síria vai vir na minha casa. Nossa, eu vou fazer um lanche maravilhoso, eu vou receber ele aqui com toda pompa. Sabe por quê, irmãos? Porque diante de Deus nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Nós somos iguais diante de Deus. Claro que, né, tem nossas diferenças, são diferenças de temperamentos, de opiniões, de tantas outras coisas. Mas diante de Deus, ele fala que ele não faz acepção de pessoas. E aí Eliseu manda só um recado, nem recebe ele.
E ele pensa assim, que esse Eliseu pensa que ele é? Pensei que ele ia vir aqui, pôr a mão na minha cabeça, fazer uma oração para eu ficar limpo, e ele me manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Mas lá em Damasco tem rios muito mais limpos do que o Rio Jordão. Eu vou descer nessa água suja do Jordão? E aí, irmãos, tem hora que é tão importante, né? A gente não estar só, ter companheiros, né? Ter amigos. E aí um dos companheiros ali, do seu liderato, falou assim, mas e se ele te pedisse algo muito difícil, você não faria? Ele falou simplesmente para você mergulhar no Rio Jordão. E aí, Naamã falou assim, já que eu vim até aqui mesmo, né? Ele tirou um pouquinho da soberba e falou, já que eu vim até aqui, ó, pra você ver a palavra da menina mais uma vez, prevaleceu. Porque ele foi para aquele rio, porque ele acreditou na palavra da menina. E ele pensou assim, ele deve ter lembrado, a menina disse que se o profeta estivesse aqui, eu seria restaurado. Se eu estivesse, né, se eu viesse até aqui, se eu estivesse aqui em Israel, procurasse esse profeta, ele me restauraria da minha lepra. E aí, seu companheiro fala com ele, vamos lá, o que tem? Né? É melhor fazer isso, uma coisa tão simples, não é difícil. Mas era simples para qualquer um. Mas para Naamã não era simples, porque agora ele teria que despir da sua roupa e ele teria que também despir do seu orgulho. Do seu orgulho. E Deus sabia que ele não precisava apenas de uma cura exterior, ele também precisava de uma cura interior. Ele precisava ser limpo completamente. E aí o que acontece? Ele mergulha. Uma vez, não acontece nada. A cura dele não foi gradativa. Não foi assim, ele pulou uma vez, aí saiu com o braço limpo. Aí pulou outra, né? Mergulhou outra vez, apareceu o outro braço limpo. Não. A cura dele não foi gradativa. Ele teve que mergulhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5. Na 7ª vez, a pele dele ficou limpa como a pele de um bebê. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que essa menina ela está aqui para nós lermos, né, o testemunho dela? Nem aparece o nome. Não aparece. Mas está aqui o feito dela. O feito dela está aqui diante de nós. Sabendo que uma menina trouxe a cura para o chefe do exército da Síria. E sabe o que ela trouxe mais? Salvação para aquele homem. Ele levou até uma porção de terra de Israel. Ele levou, né? Deixa eu só achar o versículo aqui. Desculpa. Passei direto aqui. Então, Naamã. E aí fala, né, que então ele volta, né, para dar os presentes e Eliseu mais uma vez não aceita. O verso 16 fala assim, porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei de ti. E insistiu com ele, para que aceitasse, mas ele recusou. Ou seja, Eliseu não aceitou nada. Por quê? Porque Eliseu não fez nada, quem fez foi o Senhor. Nós temos que entender uma coisa, que a obra de Deus a gente faz por amor, não é por interesse, não é por dinheiro. A gente faz a obra de Deus por amor a Deus e as pessoas. E Eliseu não pegou nada, porque ele quis dizer, ele mostrou para ele assim, olha, quem te curou foi Deus. Não fui eu, não fiz nada. E disse Naamã, se não queres, deixe a este teu servo uma capa para cingir, tá? Mas não é isso que eu quero, não. Tá, é o verso 19. E ele lhe disse, vá em paz. Ok, mas é isso, eu não achei o versículo aqui, não. Mas, em suma, a mensagem é essa. Deus está nos chamando a atenção para frutificarmos aonde Ele tem nos plantado. Deus está nos chamando a atenção para sermos bênção na mão dEle, independente da situação.
É tempo, irmãos, é tempo no meio dessa pandemia, é tempo de nós florescermos na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos. Deus tem chamado muito a nossa atenção, porque é um tempo em que as pessoas elas estão muito carentes, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas elas precisam de Deus. E às vezes nós não temos encontrado com pessoas com lepras físicas, mas nós temos encontrado pessoas com lepras espirituais. Nós temos encontrado pessoas com lepras na alma, a alma toda ferida, despedaçada. E são pessoas que carecem da bênção do Senhor. E Deus, Ele quer muito te usar. Deus, Ele quer muito me usar. Mas nós precisamos nos dispor. Como essa menina, ela se dispôs. Mesmo sendo escrava. Mesmo sendo escrava, ela escolheu ser um instrumento usado por Deus. E que você também possa fazer essa escolha. E que você possa ser grandemente usado pelo Senhor, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Que o Senhor continue abençoando e falando com você.